e trazer para nós os ensinamentos do reino dos céus. Amém? Gostaria de convidar os amados a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos estar agora ouvindo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, através da sua palavra, que nós possamos estar atentos, porque grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer nesse lugar. Amém? Por favor, abra a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15, nós vamos estar lendo os primeiros versículos. Se tem alguém perto de você sem a Bíblia, por favor, o ajude. Se alguém não está encontrando também, por favor, o ajude a encontrar, para que nós possamos junto, então, estar fazendo a leitura. Você está feliz com Jesus? Amém? Hoje é um dia de festa, né? Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é um dia especial. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor e nós nos sentimos muito felizes por sermos convidados para esse momento. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 1 e 2, nós vamos estar lendo. E diz assim a palavra do Senhor: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Esse recebe pecadores e come com eles. Feche seus olhos. Deus amado e Pai querido, nós te damos graça, ó Pai, porque pela tua graça, infinita misericórdia, o Senhor tem trabalhado nos nossos corações, ó Pai. É um grande privilégio estar na sua casa, Senhor, diante de ti, ó Pai, para ser moldado por ti, para ser trabalhado por ti, para ser lapidado por ti, ó Pai. Que seja feito tudo segundo o seu querer nessa noite, ó Pai. Que nós possamos aprender mais de ti, que nós possamos estar fazendo aquilo que o Senhor quer que nós estejamos a fazer. Amém? Amém, amados? Então, o que nós vemos nesse trecho, que os publicanos e os pecadores se reuniam em grande número para ouvir Jesus falar. E havia um outro grupo, havia um grupo de religiosos, de pessoas que conheciam a lei, que conheciam a palavra de Deus, e esse grupo estavam querendo um Jesus exclusivo, queriam Jesus só para eles, então eles murmuravam dizendo: Esse daí, ele come e ele bebe com pecadores. Era como se eles dissessem: como que nós podemos dar crédito para ele se ele está comendo e bebendo com pecadores? Mas acontece que Jesus não é um Jesus exclusivo. Jesus é um Jesus inclusivo. É um Jesus que quer incluir pessoas no reino dele. E ele chegou aqui na terra, enviado por Deus, com um objetivo. E o objetivo dele era de incluir pessoas no reino. Então Jesus, em resposta a esse grupo de pessoas, ele vai contar na sequência, se você ler depois na sua casa, aí no livro de Lucas, ele vai contar 3 parábolas na sequência. Primeiro ele fala para o grupo de pessoas que estava ali, ele diz o seguinte: olha, e se alguém de vocês tivesse 100 ovelhas, e se uma das ovelhas se perdesse, será que vocês não deixariam as 99 ali no aprisco e sairiam em busca daquela ovelha que se perdeu? E encontrando essa ovelha, você não ia curar as feridas dessa ovelha, colocar nos ombros e trazer de volta para o aprisco? E as pessoas ficaram ouvindo aquilo que Jesus dizia, e assim que ele terminou, ele disse: olha, eu lhe asseguro que haverá grande alegria nos céus quando um pecador que se perdeu se arrepende. Jesus estava querendo dizer para aquele grupo: olha, eu vim aqui para implantar um reino, e o meu reino não está ligado à religiosidade, o meu reino está ligado ao amor, o meu reino está ligado ao amor àquele que se perdeu. É por isso que eu como com pecadores, é por isso que eu bebo com pecadores, é por isso que eu ando com pecadores, porque eu quero resgatar esse povo. E na sequência, Jesus, ainda dando ensinamento, ele vai contar sobre uma mulher. Ele diz assim: e uma mulher, ela tinha 10 dracmas, e uma das dracmas se perdeu. Uma dracma, naquela época, equivalia a um salário de um dia de um trabalhador. E essa mulher, ela reúne as pessoas e busca, procurando essa dracma, até que essa dracma fosse encontrada.
E quando ela encontra essa dracma, ela fala para aquelas pessoas: agora vamos nos alegrar, porque eu encontrei algo que estava perdido. E Jesus novamente olha para aqueles fariseus, para aqueles religiosos e diz o seguinte: certamente haverá grande alegria entre os anjos do Senhor por um pecador que se salva. Muitas vezes nós hoje ainda estamos querendo um Jesus exclusivo. Nós estamos querendo um Jesus onde só nós podemos ouvi-lo. Nós ouvimos a palavra dele, guardamos só para nós e não levamos aqueles que realmente estão precisando. E na sequência dessas parábolas, Jesus vai contar essa parábola que foi representada aqui hoje do filho pródigo. Então ele vai dizer que havia um homem que tinha 2 filhos. E esse homem era um homem rico, que tinha propriedades. E o filho mais novo chegou no pai, e mesmo tendo os bens e tendo tudo de bom dentro da casa do pai, ele fala: pai, eu quero a minha herança. Eu quero a minha herança porque eu quero experimentar o mundo, eu quero ver o que tem lá fora. Como foi colocado aqui, certamente na cabeça dele, ele imaginava: todos os caminhos vão me levar para Deus mesmo, então por que não usufruir das coisas do mundo? E o pai, mesmo contrariado, certamente não alegre com aquela situação, ele distribui a herança, e esse jovem pega essa herança e ele sai para o mundo. E a palavra diz que ele sai para o mundo e com essa herança ele começa a gastar de maneira dissoluta. E é claro, quando você tem muito dinheiro, como foi colocado aqui, o que acontece? Aparece um monte de amigo que quer te ajudar. Aparece um monte de pessoas que quer colaborar com esse dinheiro para você gastar o quanto mais rápido. E ele gasta o dinheiro. E o dinheiro termina. E quando o dinheiro termina, os amigos desaparecem, como foi bem representado aqui pelo Hélito. Você vai procurar um, não está mais. Você procura o outro, também não está. Porque amigos do dinheiro são amigos desse tipo. E esse jovem, então, agora, lá fora, sem dinheiro, sem parentes, sem amigos, começa a passar fome. O lugar é acometido de uma grande dificuldade e ele não tem mais o que fazer. E ele vai procurar um trabalho. E o único trabalho que ele encontra naquela região é o trabalho para cuidar de porcos. Mas ele precisava trabalhar, ele precisava fazer alguma coisa. Então a palavra do Senhor nessa parábola diz que ele vai cuidar dos porcos. E ali agora nós encontramos esse jovem que antes estava na casa do pai, esse jovem que antes tinha o amor do pai, esse jovem que antes tinha o carinho do pai e da família, esse jovem agora está lá fora. Ele se encontra numa situação difícil, ele se encontra numa situação calamitosa, ele não tem o que comer, o alimento que ele está jogando ali para os porcos, servindo os porcos, é o alimento que vai sobrar para ele comer. Amados, o mundo oferece muitas coisas, o mundo nos ilude de muitas maneiras, e essa parábola do filho pródigo, ela nos remete à figura de pessoas que caminhavam dentro da igreja, a figura de pessoas que tiveram um contato com o Pai, a figura de pessoas que em algum momento ouviram a voz do Pai, mas escolheram deixar a casa do Pai, escolheram experimentar as coisas do mundo. E esse jovem, nessa situação calamitosa, comendo aquela comida que era jogada para os porcos, ele começa a lembrar da casa do pai. Ele começa a lembrar de onde ele morava, qual era a situação daquele lugar, como era diferente daquilo que ele estava enfrentando naquele momento. E ele então tem um momento de lucidez. E ele então tem um momento que ele cai em si. A palavra do Senhor diz que ele cai em si. E ele fala: olha, na casa do meu pai tem comida boa. Na casa do meu pai, os empregados do meu pai não passam fome.
Os empregados do meu pai vivem numa situação favorável, não vivem numa situação calamitosa como eu estou vivendo aqui. E ele caindo em si, ele diz, olha, eu vou voltar para a casa do pai. Ele caindo em si, ele diz, mas eu não sou digno mais de ser chamado filho do meu pai. Então eu vou voltar e vou falar para o meu pai o seguinte, olha pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Me aceite de volta como um dos seus empregados. E eu estarei feliz com essa condição. Então nós vamos encontrar o desenrolar dessa palavra proposta por Jesus, que é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Jesus contou 41 parábolas, mas essa parábola, se você perguntar para qualquer pessoa na rua que teve pouco contato com o cristianismo, ele vai saber contar a parábola do filho pródigo, que representa muito bem essa figura de alguém que conhece o Pai, de alguém que esteve próximo do Pai, de alguém que ouviu a voz do Pai, mas abandonou o Pai, saiu de perto do Pai, e foi experimentar as coisas lá de fora. Iludido, pensando que qualquer caminho o levaria de volta para o Pai. Nesse contexto, amado, a gente não pode deixar de lembrar das condições que eram naquela época. Naquela época, quando um filho pedia a herança do pai antes que o pai morresse, era digno de apedrejamento. Isso era a lei da época. O pai poderia mandar apedrejar o filho porque estava desejando a herança antes que ele tivesse morto. Mas esse pai não faz isso. Esse pai, ele deixa esse filho tomar a decisão, ter o livre-arbítrio, distribui essa herança e esse filho parte dentro dessa condição. Aquele filho comia o melhor da casa do pai. Aquele filho na casa do pai tinha boa roupa, roupa limpa. Ele tinha comunhão com a sua família. E agora não. Agora ele tinha perdido tudo. Agora ele tinha perdido a dignidade. Ele era ignorado. Talvez a gente fique preso nessa história lembrando só lá do filho pródigo. Mas você já tentou andar na rua e observar que existe muito filho pródigo andando pelas calçadas? Existe muito filho pródigo caminhando dentro de casas. Pessoas conhecedoras da palavra, pessoas que foram tocadas em algum momento, mas decidiram não caminhar mais. Semana passada nós estávamos tendo reunião dos homens de honra aqui, nós tivemos uma surpresa de uma coisa parecida com essa, de uma situação parecida com essa. As irmãs estavam aqui, de repente entrou uma pessoa bêbada aqui, um cidadão novo ainda, tinha pouca idade, e a pastora Rita foi lá e falou, pede para alguém vir dar assistência, porque entrou uma pessoa nessa situação. E esse cidadão, ele foi acompanhado pelo irmão Furlan até a nossa sala, e ele chegou lá e ele começou a falar da palavra de Deus com autoridade, no sentido de grande conhecimento. E ele falava para nós, olha, eu fui batizado em línguas na minha cama enquanto eu dormia. Eu conheço, mas ele estava bêbado. Aí começava a ficar complicado a maneira com que ele falava. Eu falo em línguas, eu sei isso, eu sei aquilo. E vocês aqui, é só teoria? Nós falamos, não, nós estamos aqui no momento de estudo, nós estamos estudando a palavra de Deus, com o objetivo de crescimento, de aprendizado. E nós cremos que o Senhor não entrou aqui por acaso. O Senhor trouxe você até aqui para que pudesse ouvir a voz dele. Não, eu já ouvi antes. E não tinha nada que nós pudéssemos falar que fizesse com que aquele homem caísse em si. Esse é um cidadão na situação do filho pródigo. Ele conhece a palavra de Deus, ele teve um toque de Deus, ele foi batizado pelo Espírito Santo, mas ele está lá fora. Nós precisamos, amados, assumir a missão que Jesus veio ensinar para nós. Nós precisamos assumir a missão de buscarmos essas pessoas que estão perdidas. Perdidas lá fora, perdidas aqui dentro da igreja. Existem situações que levam a pessoa ao mais fundo do poço. Esse jovem
que nós estamos falando do filho pródigo, agora ele comia lavagem de porco, agora ele dormia no lugar dos porcos, perdeu totalmente a dignidade que ele tinha na casa do pai. Esse senhor que nos visitou cheirava mal, muito tempo sem tomar banho, só bebendo, um cidadão novo, devia ter uns 40 anos para menos, mas ele estava nessa situação do jovem filho pródigo. A sua aparência era repugnante, estava nojento, estava fedido, morava com os porcos, longe de casa, longe do papai, distante do seu verdadeiro lar. Mas essa história do filho pródigo tem um final feliz, porque no momento ele tem uma lucidez. Claro que o Espírito Santo de Deus o visitou, tocou no coração dele e despertou, e ele fala dessa maneira: eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele vai voltando, eu imagino que ele vai voltando, o caminho todo da estrada, ele fala: olha, eu vou chegar lá e vou falar para o meu pai: papai, me receba como um funcionário. Eu quero trabalhar para o Senhor, porque eu sei que o Senhor trata os seus funcionários com dignidade, tem bom alimento, tem bom lugar para dormir. E ele caminhava assim. Por outro lado, eu imagino que o pai, todos os dias saía e olhava para a estrada: será que meu filho está voltando? Eu estou com saudade do meu filho, eu quero que ele volte. De repente, um dia, ele olha e lá vem alguém caminhando. E certamente ele falou assim: olha, tem a altura do meu filho, tem a estatura do meu filho, mas já não parece mais com o meu filho, porque está tão maltrapilho, está tão acabado, está tão definhado. Será que é o meu filho? Eu imagino que ele ficou olhando e aquele jovem, aquela figura foi se aproximando, esperando para poder reconhecer. De repente ele reconhece e fala: é meu filho, eu tenho certeza absoluta que é meu filho. E esse senhor, anfitrião de uma família honrada, que tinha estatutos, como foi falado aqui, da sociedade da época, ignora todos os estatutos. A sociedade esperava um castigo, a sociedade esperava uma correção de um filho que agiu de maneira dissoluta, que saiu da casa do pai, foi praticar pecado, gastou dinheiro com prostituição, mas esse pai surpreende o filho. E ele sai correndo disparadamente em direção ao filho. E quando ele encontra o filho, ele o abraça fortemente. E eu imagino a cena que ele abraça aquele filho como se fosse assim, a primeira vez que ele tivesse abraçado o filho. E ele beija o rosto do filho. Nós não podemos esquecer dos detalhes da época. Quando acontecia um problema entre duas pessoas naquela época, em que havia uma divisão, para tornar a haver uma reconciliação, era necessário um mediador. Tinha que ter uma pessoa no meio para conversar. Olha, fulano falou isso, fulano falou aquilo, até que se acertasse. E no momento que eles se entendessem, os dois se aproximavam e aquele que tinha sido ofendido beijava o rosto, selando a paz. A sociedade esperava um castigo, mas o pai ignora aquilo que a sociedade esperava e beija o filho. E o filho sabia: esse beijo é o perdão do meu pai. Eu estou sendo perdoado. Meu pai me quer de volta. E o pai não para só no abraço. O pai olha para aquela comunidade que está ali em volta, certamente já tinha muita gente ali perto, e ele fala assim: olha, traga uma túnica, a melhor, não traga qualquer túnica, traga a melhor, e vista essa túnica nele. E aí, amados, nós temos que lembrar também da época. Túnica não era vestimenta de escravos, túnica era vestimenta de nobre, túnica era vestimenta daquele que tinha família, que tinha pai, que estava na sociedade, no topo da pirâmide. Então o filho reconhece: meu pai está me chamando de volta, e ele está me colocando de novo no topo da pirâmide. Eu não sou mais qualquer um, agora eu sou filho do meu pai novamente.
E o pai não para nesse momento só na túnica. O pai fala assim: tragam as sandálias, coloque sandálias nos pés dele. Sandália também não era coisa para qualquer um. Sandália não era coisa de escravo. Sandália só usava quem era livre, quem tinha liberdade. E o filho sabia: agora eu não sou mais escravo, eu sou livre. E o pai, tudo naquele momento de emoção, ele dá mais um passo. E ele fala para aqueles seus servos, seus funcionários: vai lá e traga o anel de família. Traga o anel de família, coloca no dedo dele. Amados, não é um anel. Não é um anel de pacotinho de pipoca. É um anel da família. Naquela época, você usar o anel da família significava que você tinha autoridade naquela família. Todas as negociações que aconteciam naquela época era assinada com o anel da família. Então, se você vendia uma propriedade, você carimbava com o anel da família, aquilo tinha valor legal nos escritórios, nos cartórios, nas leis daquela época. Então o pai estava falando: olha, você está sendo restituído. Você está de volta com autoridade. Você agora pode novamente negociar em nome da família. Você está sendo aceito por completo na minha casa. Amados, o pai tinha uma regra. E a regra do pai é o amor. O verdadeiro amor, o amor inclusivo. Essa era a regra do pai e do filho pródigo. Nós não podemos nos esquecer, amados, que essa lição que Jesus passou naquele momento tinha um objetivo. Eu estou falando dos filhos pródigos. Jesus estava falando de todos aqueles que eram considerados bebedores, fanfarrões, comelões. Esses são os filhos pródigos daquela época. E Jesus, ao contar essa parábola, ele estava indicando às pessoas: olha, eu vim para isso. Eu vim para aqueles que estão doentes. Eu vim para aqueles que estão feridos. Eu vim para aqueles que estavam perdidos. Eu vim porque eu quero restaurar. Eu vim porque eu quero perdoar. Eu vim porque eu quero libertar. A palavra do Senhor em Gálatas 5:1 diz assim: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneceis, portanto, firmes, e não vos deixei prender de novo pelo jugo da escravidão. Tem muitas pessoas que têm recebido o abraço do Pai, que têm recebido o perdão do Pai, mas têm voltado para a escravidão, têm se afastado do Pai. Nós precisamos permanecer na presença do Pai. Todos, como foi dito aqui, será que todos os caminhos levam a Deus? Nós sabemos que não. Aí vem uma outra pergunta: será que todos são filhos de Deus? A resposta mais assim óbvia que parece é que todos são filhos de Deus. Mas se você estudar as Escrituras, você vai perceber que tem versículos ali falando que há uma condição para você se tornar filho de Deus. Até então você é uma criatura de Deus. Para que você possa fazer parte dessa família de Deus, para que você possa fazer parte do reino de Deus, nós precisamos entender a vontade de Deus. João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. Se você quer ser filho de Deus, você precisa receber o Filho dele. Você precisa receber a Jesus Cristo. Você precisa voltar para a casa do Pai. Você precisa nascer de novo. Jesus, no encontro com Nicodemos, um grande conhecedor da lei, um grande conhecedor das Escrituras, ele fala para Nicodemos: ora, para conhecer o meu reino, para viver o meu reino, necessário vos é nascer de novo. E o que é nascer de novo? Nascer de novo é ter uma nova chance. Nascer de novo é ter uma nova oportunidade. Nascer de novo é a oportunidade de começar outra vez. Mas começar outra vez para quê? Para voltar a fazer as mesmas coisas que antes? Começar de novo para cometer os mesmos erros? Não. A palavra do Senhor fala que nós precisamos começar de novo para se despir do que era velho,
para despir do velho homem e se revestir do novo homem. E a palavra do Senhor segue dizendo: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que gritava, não grite mais. Controle a sua ira, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Há necessidade de mudança, de transformação. Não é possível voltar para a casa do Pai e permanecer sujo dentro da casa do Pai. É necessário vestir a roupa nova, é necessário colocar a túnica nova, é necessário deixar Ele transformar o coração. O nosso coração necessita de Deus, necessita do trabalhar de Deus mudando as coisas de lugar. Nós não temos capacidade para fazer isso sozinho. Nós precisamos de Deus trabalhando nos nossos corações. Então, a palavra do Senhor vai dizer isso: dispa do velho homem, se revista do novo homem. Não dê lugar ao diabo, resista ao diabo, submetam-se a Deus, ouça a sua voz, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Nós somos selados, nós somos escolhidos. Efésios 2 vai falar assim: anteriormente, no passado, você e eu, anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos, nossos pensamentos, como os outros. Éramos merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, nos deu vida nova em Cristo. Quando nós ainda estávamos lá no mato, nas transgressões, fazendo tudo errado, Deus veio e nos deu vida nova. Transformou o nosso coração. Mas nós não podemos parar, amados. Não há limite para o crescimento em Cristo. Não há limite para melhorarmos. Se está bom, dá para melhorar mais. Mas só é possível melhorar se nos aproximarmos. Nós precisamos nos aproximar da luz, porque quando nos aproximamos da luz, tudo que é trevas vai desaparecer das nossas vidas. Não basta estar na casa do Pai. Preciso ter comunhão com o Pai. Não basta estar na casa do Pai. Eu preciso obedecer ao Pai. Eu tenho que entender a graça do meu Pai. Senão eu não vou conseguir usufruir de tudo que o meu Pai fez, de tudo que o meu Pai tem. O seu Pai, o meu Pai, é rico. Extremamente rico. Todas as coisas lhe pertencem. E Ele nos convidou para reinar com Ele. Ele nos convidou para viver a vida dEle. Então, amados, essa é uma noite especial. Essa é uma noite de Santa Ceia. Jesus acreditou tanto em você. Jesus se esforçou tanto para te salvar, para me salvar, que Ele foi até a cruz. E Ele entregou a sua vida, Ele deixou o sangue dEle verter, até a última gota, para que nós pudéssemos ser restaurados, para que nós pudéssemos ter um reencontro com o nosso Pai. Hoje é noite de cair em si. Talvez você não esteja lá fora. Talvez você não seja o filho pródigo que chegou no chiqueiro dos porcos. Mas talvez você esteja dentro da casa, longe do Pai. Hoje é noite de retorno. Hoje é noite de retornar para a obediência, para o caminho do crescimento, para o caminho da aproximação do Pai. É noite de reconciliação. É noite de perdão. Talvez haja na sua mente algo que tem te incomodado porque você não conseguiu liberar perdão para uma pessoa e o inimigo usa isso contra a gente. Hoje é uma noite propícia para você perdoar. Se você tem dificuldade, peça a Deus, porque Ele ajuda a perdoar. Tem situações que nós não vamos fazer sozinho mesmo. Só a graça e a misericórdia de Deus para nos dar a vitória. Que nessa noite você possa voltar para a casa do Pai. Que nessa noite você possa tirar do seu coração tudo aquilo que o inimigo tem colocado e tem usado, tem maquiado para dar a impressão que você é filho. Mas na verdade você está numa condição de criatura. Deus te quer como filho.
Deus te quer de volta. Deus quer você usufruindo da graça, do amor, da misericórdia, da paz no meio da guerra. Na casa do Pai tem segurança. Na casa do Pai tem provisão. Na casa do Pai tem amor verdadeiro, não é fingido, é sincero. O Pai não se preocupa com o que os outros estão olhando, mas Ele quer te amar. Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar. Eu gostaria de pedir para você ficar de pé. Peço para o grupo de louvor se aproximar para poder estar fazendo um louvor. Enquanto isso, eu gostaria que você tirasse um tempo para reflexão com relação ao que nós ouvimos aqui sobre o filho pródigo. Com relação ao que nós ouvimos sobre a importância de retornar para casa. Feche seus olhos nesse momento e deixe o Espírito Santo trabalhar no teu coração. O Espírito Santo certamente vai estar falando no seu coração aquilo que ainda desagrada ao Pai. O Espírito Santo estará falando ainda no seu coração sobre aquilo que Ele deseja que seja mudado, que seja transformado. O Pai quer te dar paz. O Pai quer te dar paz mesmo que as pessoas pensem que você está no meio da guerra. O Pai quer te dar direção. O Pai quer trocar as suas vestes. O Pai quer colocar uma mesa posta e quer te convidar para que você possa cear junto com Ele. Nem a morte poderá te vencer se você estiver na casa do Pai, porque há um lugar preparado. Há um lugar onde você irá passar a eternidade junto com o Pai. Hoje é noite de receber o beijo na face e ser perdoado. Hoje é noite de nascer de novo, calçar as sandálias e receber a libertação, sair da condição de escravo. O inimigo não poderá mais conduzir os seus passos. Deus conduzirá os seus passos. Hoje é noite de receber o anel que restaura a sua dignidade e te devolver a autoridade. O Senhor fala para você nessa noite: fala no meu nome e eu honrarei. Ore pelos enfermos e eu curarei. É noite de despertar e de compreender que você faz parte de uma geração eleita, de um sacerdócio real, faz parte de uma nação santa, de um povo exclusivo de Deus. Você foi escolhido para anunciar as grandezas daquele que te chamou um dia das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Peça perdão por aquilo que você tem percebido, que tem te incomodado. Seja liberto nessa noite. De olhos fechados, vamos adorar o Senhor. E durante esse louvor que você possa se autoexaminar. Quem sabe você é o filho mais novo dentro de uma casa, que tem desejo de conhecer. Ou quem sabe você é o filho mais velho, que mesmo estando dentro da casa, ainda não se sentiu digno de estar dentro dessa casa, não se sentiu valorizado.